Boa tarde a todos vocês que vão chegando, né? O pessoal ainda vai chegando. Esse momento é uma live muito especial, né? Eu tenho aqui uma convidada muito especial que vai dividir esse momento comigo e que, né, eu vou estar com muito prazer de recebê-la, né? Estamos aqui esperando esse momento, né, com muita ansiedade, né? Porque a Cláudia Lisboa, que é a nossa convidada, é uma referência muito grande na astrologia, né, para muita gente e para o autoconhecimento. Então vamos esperar aqui a nossa ilustre convidada chegar, né, para que a gente possa aí trocar essas ideias sobre yoga, astrologia, sobre o autoconhecimento, né, e nos dias atuais, né, porque nossos dias atuais precisam muito de autoconhecimento. E a gente vai poder conversar sobre isso, desenrolar algumas ideias, fazer fluir os pensamentos sobre o assunto. Eu já dei um toquezinho aqui para ela, para a gente começar a conversar. Para ela chegar aqui, a gente trocar essas ideias. Boa tarde, gente. O pessoal está chegando. Boa tarde. Então, quando a gente vai pensar sobre o autoconhecimento, é muito importante a gente saber que o contexto em que a gente vive, tá, ele influencia demais, né, na nossa forma de interagir com o mundo, né, de interagir com nós mesmos. O contexto atual, boa tarde. O contexto atual, ele é super, né, super invasivo de informações. Então, trabalhar o autoconhecimento hoje é muito diferente de trabalhar há um tempo atrás. Então, a gente vai estar conversando sobre isso também daqui a pouquinho. Segura aí, que a gente vai estar já falando sobre isso. Só esperando aqui. A gente vai estar já falando sobre isso, sobre como esse autoconhecimento vai estar nesse momento atual, certo? E a astrologia é uma ferramenta muito interessante para o autoconhecimento. Ela é muito, eu digo para mim que abriu encaixes, né? Favoreceu encaixes. Porque quem não acredita em astrologia, muitas vezes é porque não conhece a astrologia. Então, às vezes a pessoa não conhece, não sabe como é que é, não sabe o que significa a astrologia, e aí acaba, eu mesmo era assim, né? Era desse grupo de pessoas que não acreditavam, não sabiam o que era e acabava duvidando, sem saber a profundidade desse conteúdo, né? Porque quando eu fui começar a estudar assim um pouco, né? Não sou estudioso, não sou astrólogo, tá? Estudar o meu mapa, né? Aprender sobre mim. O que eu senti foram os encaixes, assim, pareciam os reloginhos sendo acertados, os ponteiros, os entendimentos, então é por isso. Então esses encaixes, eles dão a oportunidade de você se conhecer melhor, de você interagir melhor com o mundo e com as pessoas, ok? Ok. E é isso, é o pessoal chegando. Me deixar falando aqui, vou passar um monte de tempo falando de como foi esse encontro com a astrologia. Ah, Thalita! De como foi esse encontro com a astrologia. Até porque foi minha esposa que me trouxe isso, né, esse conhecimento, porque nem eu mesmo sabia qual era o meu signo. Eu achava que que eu era ariano, né, mas eu não sou. Vou passar até aqui meu CPF astrológico aqui para vocês. Qual é o meu CPF, né? Meu CPF, porque são 3 informações que você, né, conhecendo a astrologia, já dá uma direção, né, do perfil. Então eu achava que eu era ariano e descobri que eu sou taurino. Quando eu descobri que eu era taurino, muita coisa fez sentido, né? E coisas que eu já estava descobrindo sobre mim mesmo, né, acabaram, né, me mostrando que não tinha aquela pegada ariana, embora às vezes sim. Oh, a Cláudia chegou!
Vou convidá-la aqui para este momento. Boa Olá, tarde! Muito obrigado, viu, pela sua... Eu estou muito feliz com a sua participação aqui com a gente nessa live. obrigada. Obrigada. Está me ouvindo? Tô ouvindo, eu estava exatamente falando como é que foi meu encontro com a astrologia, como é que aconteceu de eu chegar até a astrologia, porque, vixe, eu apertei aqui no... Voltou. Como é que foi esse encontro. Então, gente, eu vou me apresentar primeiro e apresentar a Cláudia. Não sei nem se eu preciso apresentar ela, mas Precisa, claro. preciso, claro. Não, eu digo, eu sou o professor Gabriel Medeiros, né, professor de yoga. Eu venho formando professores de yoga desde 2010, esse trabalho de formação. E desenvolvi um método, né, para formar professores de yoga. Desse método, ele vai pegando várias ferramentas da neurolinguística, da hipnose ericksoniana, de comunicação e de pedagogia dentro do contexto do yoga. E eu trouxe aqui a Cláudia Lisboa, porque assim, a astrologia entrou na minha vida, revolucionou muita coisa, aprendi muita coisa, e descobri que é uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa. Tá? Inclusive, Cláudia, eu queria trazer uma frase de um professor meu, que era assim, quando eu estava assistindo a aula de literatura védica, né, a tradução, né, diretamente dos Vedas para o português, e ele falou assim, o astrólogo olha para o universo para se entender, e o professor de yoga, quer dizer, o praticante de yoga, olha para si para entender o universo. E os dois conhecimentos se encaixam. Então aquilo ficou assim comigo muito forte, né? E a astrologia foi também muito importante nesse meu processo. Então, Cláudia Lisboa, astróloga, escritora, né, professora de astrologia, 40 anos, né, Cláudia? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais de 40 40. anos. Eu comecei a estudar astrologia em 75. É, E comecei, eu comecei a trabalhar em 79. Então, tem mais de 40 anos. pois é, e eu descobri há pouco tempo que eu era taurino, não sabia. Eu estava dizendo para o pessoal que o meu CPF astrológico, né, é Sol em Touro, né, Lua em Capricórnio, ascendente Escorpião. Mas eu não sabia de nada disso, né, até conhecer a Vanessa, né, que é a minha esposa. E aí a gente conversando, já foi encaixando assim. Meu Deus, eu pensei que a astrologia era outra coisa, mas agora eu estou descobrindo que é bem mais, né? Então, assim, nesse processo de autoconhecimento que eu te convidei aqui, como é que a astrologia vai... Queria ouvir de ti, assim, né? Como é que a astrologia traz o autoconhecimento para as pessoas? Bom, deixa eu só dar uma coisinha antes. Eu não sou exatamente uma praticante do yoga, mas eu pratiquei já yoga muitos anos, lá nos tempos, nas priscas eras. Voltei a praticar há pouco tempo atrás, até que tive uma lesão, não por causa da yoga, por causa de um tombo que eu levei. E eu não estou podendo praticar quase que nada. Estou aqui ainda em tratamento, fisioterapia, enfim. Mas foi uma ferramenta importantíssima para mim em relação a, vamos dizer, me conhecer melhor e me conectar melhor com essa ideia de que nós não estamos só nesse planeta, né? Então foi muito importante, até essa frase que você falou, eu pergunto quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Você se conhece dentro para poder entender lá fora, ou você se conhece fora para entender lá dentro. Eu acho que é tudo muito simultâneo, né? Muitas vezes a busca por entender alguma coisa lá fora já é necessariamente uma intenção de querer se conhecer dentro. E querer se conhecer dentro vai levar também a gente a entender que é muito mais do que esse microcosmos é um macrocosmo. Então é uma conexão entre uma coisa e outra. E a astrologia entrou na minha vida como uma curiosidade, como eu sempre fui muito curiosa em relação a, às informações, desde muito pequena, muito pequena. Eu fiz milhares de coisas na escola, enfim, aprendi datilografia, pintura, piano, violão, tive banda.
escola de Também. artes, é, né, joguei nas 11, assim. E sempre foi um traço meu mesmo, inclusive no meu próprio mapa tem muito esse traço mercuriano, né, de ser muito curiosa, querer entender de tudo um pouco, né? Quando eu fui fazer yoga, eu fui estudar um pouco de yoga. Tudo, né? Tudo que eu vou fazendo tem interesse por alimentação natural, fui fazer curso de alimentação natural, enfim. Então, para mim, sempre foi uma coisa de interesse. Eu fui como uma coisa a mais, né? Assim como você também, foi um encontro com o pai das minhas filhas, que acabou me levando para a astrologia. Eu fiquei, ele foi, né? Ele é músico, enfim. E eu acabei também nesse caminho. E no meio do caminho eu percebi que, cara, eu podia me conhecer muito mais profundamente, muito mais honestamente, acho que isso é importante, e, e talvez assim de uma maneira muito lúdica, por incrível que pareça, porque você lida com mitologia, simbologia, com cosmos, com céu, para chegar mais perto de mim mesma, né? Eu acho que eu sempre tive essa angústia, sempre fui meio um pouco da pá virada, sempre contestando tudo, sempre fui uma contestadora. E essa contestação, ela me tomava conta de mim, né? E eu pretendia talvez me centrar mais, né? Nessa disparada pelo mundo, por querer ganhar o mundo, de querer mudar o mundo, enfim. E eu entendi que eu precisava mudar primeiro eu mesma, né? Não adianta querer mudar o mundo se eu não consigo me mudar. Então, Sim, é sim. fake, né? Total. E aí é uma ferramenta que utiliza, como tantas outras, né? Tantas outras ferramentas, não é só astrologia, utiliza a conexão, a sincronicidade do cosmos como um todo. Nós somos parte do cosmos, a gente é parte da natureza. Essa loucura do ser humano acabar com a natureza é a maior burrice do planeta, porque nenhum ser vivo acaba com a natureza, só o ser humano, né? Até a gente fala que nós somos os Homo sapiens, eu acho que nós somos Homo estúpidos, isso que é a minha posição. E o fato de a gente perceber que existe uma conexão entre o que eu sou, a parte que me cabe, nesse latifúndio, nesse grande latifúndio que é o cosmos, né, Hum. faz com que eu possa me tornar um ser humano melhor, eu acredito, né, pelo menos um pouco melhor do que sair caminhando sem rumo nenhum, né, tá perdido no espaço. E é o que eu vejo no meu trabalho. É impressionante como nós, né, me coloco junto, como nós nos perdemos da nossa natureza, nos perdemos daquilo que nós somos de fato, seguindo modelos, olhando no espelho do outro e na expectativa de, né, colocar uma espécie de filtros para você ficar aí, né, o que você não é, e cada vez mais. E aí você tem essa ferramenta, né, que é um estudo extremamente complexo, profundo, e até eu sempre coloquei que a astrologia é um conhecimento simples, né? E só que na ideia de simplicidade era no sentido de que ela é acessível a todo mundo. Nós podemos, qualquer pessoa pode ter acesso. Só que a coisa ficou tão, né, qualquer coisa que se diz vira, não, um acontecimento, Mercúrio retrógrado, vira uma coisa absurda, que eu digo, não, é mais complexo, não é simples mais. Então, ela é complexa porque precisa, de fato, entender mais profundamente, precisa de muito tempo de estudo, precisa... A Vanessa sabe disso, né? Muito tempo de estudo, muito tempo de dedicação, e ter um professor, eu acho professor muito importante. Sem um professor, eu acho que a gente caminha também muito sem rumo, e é isso, é como eu entendo essa ferramenta de autoconhecimento. Não sei se eu divaguei muito, mas enfim. Não, é mal de professor. Eu também eu começo a falar, tenho que me ponderar assim para parar um pouquinho no calma. E pensando sobre o autoconhecimento, porque tem dois aspectos que eu acharia bem interessante a gente pontuar, assim, a gente conversar. O primeiro
do autoconhecimento como... Porque essa palavra autoconhecimento é tão batida, eu fiquei pensando, eu vou usar outra coisa, mas não veio nada na minha cabeça, eu, deixa autoconhecimento. Mas é muito batido e muito autocentrado. Assim, eu sempre digo para as pessoas o yoga ele acontece nas relações. Tem um grande pensador, o Jiddu Krishnamurti, né? O Krishnamurti ele é uma referência assim, muito, muito forte para mim, eu gosto muito dele. Ele fala, ser é estar em relação. E eu sempre digo que o yoga acontece fora do tapete, né? O tapete, aquelas técnicas são um treinamento, é como se fosse uma primeira câmara na alquimia, né? Aquele primeiro momento, você vai ali se preparar, você vai aprender a dirigir a atenção, você vai se orientar para que aquele aspecto a sua capacidade de se observar seja projetado no mundo, nas relações, né? Não você ficar sempre autocentrado, né? Vendo aquele autoconhecimento que é vaidade colorida, assim. Eu não sei se está fazendo sentido para você, mas às vezes, para mim, muita gente busca esse autoconhecimento, mas para trazer para si uma ideia de perfeição, de evolução, mas nas relações aquilo nos projeta, aquilo não é levado a olhar para o outro, né? Para ver o outro realmente como um fenômeno ali, né? Único, vivo, espontâneo. E a gente acaba vivendo hoje em dia, principalmente, que é o segundo ponto, que é a atualidade, né? O momento que a gente vive hoje, ele é bombardeio de informação que oprime a sensibilidade. E aí a gente não consegue estabelecer contato com o outro, né? A gente está toda hora oprimido de informação, não tem nem tempo para parar. Antigamente, eu falo assim, antigamente a gente na fila do supermercado parava para esperar, né? E aquele momento você pensava, Hoje em dia não, já tem um celular ali, né? E não tem espaço assim na vida para você deixar fluir os pensamentos, né? Você não tem esse espaço para se observar, tá toda hora enchendo, enchendo, enchendo. E aí essa ideia do autoconhecimento, às vezes, é mais uma, muitas vezes, né? Passa a ser mais uma dessas bagagens assim, para encher e a pessoa não tem um contato, uma experiência com o outro, né? Para levar essa informação para o outro. Eu acho que você sabe, existe no contemporâneo, nesse nosso tempo, uma crítica muito forte a essa obsessão com o autoconhecimento. Isso é uma crítica mesmo. Nos Estados Unidos está muito forte, é uma corrente da psicologia que coloca uma crítica forte porque muitas, né, dessas informações que chegam, que levam ao desejo do autoconhecimento, fazem uma promessa de felicidade que não existe. Tá? Então, primeira coisa. E você tocou num ponto importantíssimo, porque de um bom tempo para cá, tem alguns vídeos meus já gravados, é só procurar talvez lá no YouTube, no próprio Instagram, principalmente no YouTube, em que eu falo de alterconhecimento, e não de autoconhecimento. E que o autoconhecimento, pura e simplesmente, ele é absurdamente egocêntrico, né? Egoísta, porque tudo visa... Tudo que você faz, para o seu corpo, para a sua mente, não sei o quê. Não que não precise. Eu acho que é fundamental você estar bem para poder, como eu falei, você não vai mudar o mundo se você não consegue transformar a si próprio. E esse autoconhecimento que eu acredito, ele não é um caminho fácil. Ele é um caminho para um deserto muito duro. Ele exige da gente abrir mão de um monte de coisa, de um monte de máscaras, dói pra cacete. Enfim, então ele não é fácil. Então não é aquela promessa de felicidade, né? Vou botar uma máscara aqui, um filtro lindo, vou desaparecer todas as minhas rugas, me tratar, vou fazer uma coisa facial, vou ficar aquela gata com 70 anos quase. Então não existe isso, né? Eu quero ser bem nos meus 70 anos. Eu estou com 67, vou fazer 68 anos, quase 70 anos, né? E eu acho que é importante a gente estar bem com a vida, para inclusive emitir, transmitir essa força, né? Até quem é professor, como um exemplo, como alguém que tem ali, as pessoas meio que se miram também nisso. Mas o autoconhecimento é algo fundamental, que é olhar para o outro.
O outro, muitas vezes, é o espelho de você mesmo. Quando você acha aquela coisa, você começa a criticar demais, demais, demais uma coisa da pessoa, onde é que isso incomoda? Eu não sou aquela coisa que, você acha que a pessoa é desarrumada e porque você é desarrumado. Não, você pode ser muito arrumadinho e se incomodar com o desarrumado. Agora, por que que isso te incomoda? Em que lugar isso te coloca? O teu outro te ensina. Te ensina o tempo todo. Te mostra o tempo todo. E a gente não vive isolado. Nós somos seres que dependem do outro, desde a hora que a gente morre até a hora que morre. Nós somos interdependentes. Né? Nós somos, na verdade, uma grande comunidade universal. Por isso que eu acho muito maluco o ser humano hoje desconsiderar essa relação, né, de parceria, de respeito às diferenças. A gente vê um mundo totalmente desrespeitoso, Sim, inclusive sim. às minorias. Enfim, então, eu também tenho essa pegada de, como eu sempre falei, eu sempre fui muito rebelde, muito da pavirada, não sei o quê, que é tentar fazer do meu trabalho também trazer no meu trabalho a minha consciência como ser político. Não estou falando nem de política partidária. Sim, sim. Tenho minhas posições, e as pessoas conhecem minhas posições, mas o ser político no sentido de que eu não estou sozinha e que dane-se tudo, eu vou cuidar de mim, vou ficar lindo, vou para o spa, não sei o que, não. Então é muito louco, né? No ano passado não. Em 2019, eu perdi meu companheiro. Assim, foi um marco na minha vida, né? E durante 6 meses, digerindo, vivendo aquilo, tudo que eu passei durante o período que ele adoeceu. E em fevereiro de 2020, quase chegando a pandemia, eu voltei com a pandemia e fui para a Índia. Lá pratiquei yoga. E uma parte da viagem foi mesmo turística. A gente conheceu os lugares legais da Índia e outra parte da metade foi numa clínica de Ayurveda, onde nós fizemos, né, quem fez um tratamento com alimentação, com as abhyangas, com tudo aquilo do Ayurveda e com yoga, né? E lá eu percebi essa relação da gente com esse lugar, com as pessoas, que era fundamental para você lidar com aquele momento, que era um momento de uma travessia bastante dura. Não era uma travessia fácil. Não é fácil você entrar numa clínica de Ayurveda, de medicina Ayurveda e fazer Panchakarma, né? Não é uma coisa fácil. Então, e você dependia muito das pessoas. Eu me lembro que meu professor de yoga lá foi incrível. Assim, a gente indo para a montanha, na beira do Himalaia, meditar num gelo, sabe, gelado, a gente ufa, e ali, juntos todos, nos aquecendo a alma, muito mais do que aquecendo frio, né? Porque está frio mesmo, está muito frio. Enfim, e essa experiência mostrou realmente que você não faz o caminho sozinho. Faz e não faz, né? Vamos colocar isso. Né? Também não quero demonizar o autoconhecimento, mas eu acho que ele sozinho, ele só leva a um ser cada vez mais isolado da sua comunidade, dos seus pares, dos seus colegas, né? Da sua família, seja o que for. Então, eu me lembro que o Edu, que era psicanalista, né, meu parceiro, ele dizia que nós somos dependentes. Não adianta, vou me casar, mas quero ser independente. Não adianta, você é dependente do outro. A grande sabedoria é escolher de quem você quer depender. Então, quando eu posso escolher, olha, eu prefiro depender dessas pessoas. E essa escolha leva ao autoconhecimento. Quer dizer, eu tenho que também saber entender esse outro, que a astrologia me ajuda muito, né? Das minhas filhas, né? Dos meus pais, dos meus irmãos. Eu fui entender como eles são diferentes de mim, como minhas filhas são diferentes de mim. E isso me acelerou o processo de acolhimento, né? do outro nas diferenças. Porque na igualdade é fácil, né? A gente, todo mundo ama aquele lugar, vamos para lá. Não, eu não gosto, mas e aí? Como é que faz? Como é que você negocia? Né? Como é que você negocia? Esse final foi ótimo. Porque é a negociação, a convivência. É negociação, o tempo todo, o tempo todo. E assim, eu estava falando, não tem nenhuma célula do corpo que seja, né, independente, né? O nosso corpo é todo feito de integrações, né, de relações.
E eu, quando eu comecei a dar aula de yoga, que começou esse movimento da internet, né? O pessoal chegava com celular e dizia, professor, eu quero fazer isso aqui, ó. E eu falava, meu Deus, eu tô dando aula de yoga, sei lá, as pessoas queriam aparecer nas redes sociais, né? Mostrando que estavam fazendo aquelas posturas, né? Mostrando que estavam fazendo os asanas e tal. Quando, na verdade, o yoga é um processo também de você permitir que sua sensibilidade oriente a sua vida, né? Então, todas aquelas, os asanas, a meditação, todo aquele processo é um treinamento. Eu costumo falar também que as técnicas de yoga, né, os asanas, vamos falar dos asanas, as posturas, né, que é o que todo mundo... O asana está para o yoga como a tabuada está para a matemática. Sim. Certo? Então, assim, a pessoa pensar que a tabuada é a matemática é um negócio louco, porque a matemática é um universo, assim, que domina toda a nossa realidade. Mas para você aprender a matemática, você tem que ir lá fazer a tabuada, né? Então, assim, aquelas posturas, elas vão exercitar a sua atenção, sua capacidade de observar, né? Porque o yoga é uma grande capacidade de observar, inclusive o outro, né? Aprender a olhar o outro, aprender a olhar para si mesmo. E depois você começa observando as costas, né? A coluna, aí vai observando os pensamentos, as emoções, e vai dentro desse processo ali fazendo as distinções necessárias para perceber a sua sensibilidade. Onde eu realmente estou diante dessa situação, né? Meu coração, né? Minha essência, como ela se manifesta aqui, nessa situação, nessa outra. Então, na relação com as pessoas. Eu achei muito interessante essa sua perspectiva, porque eu fico muito feliz que a gente está aqui tentando trazer realmente o que é o autoconhecimento, que as pessoas pensam que é conforto, né? Eu até falo, ó, temos colchões aí, ortobon, onde você compra, né? Colchão confortável para você deitar e dormir, porque o autoconhecimento não é confortável, né? Ele exige uma sinceridade com você mesmo, que muitas vezes é extremamente dolorosa, né? É uma sinceridade que não é, assim, confortável. Durante alguns anos, eu tinha um grupo de estudo de assuntos espirituais que não necessariamente não estava ligado à astrologia, mas os meus amigos, os amigos, tinham contato com a astrologia de alguma forma. Eu trabalhava com a astrologia e os meus amigos tinham contato com a astrologia. E nós estudamos durante uma época um guru da antiguidade, que era o Gurdjieff, polêmico Gurdjieff. Polêmico. Polêmico, capricorniano. E o Gurdjieff falava uma coisa que me deixou marcada, que ele dizia assim, a gente só muda no dia que a gente olhar para a gente e não se suportar. Só aí que você olha assim, cara, não suporto esse ser aqui, não dá. Aí que você, né, tem a força para a transformação, porque a transformação realmente é difícil. Eu vi um comentário aqui, eu não sei se era perguntando para mim ou para você, porque você falou, mas a pessoa pode tentar depois, perguntando qual era o signo. Bom, já que você falou a sua carteira de identidade lá, astrológica, para quem você perguntou foi para mim, mas de qualquer maneira vou falar também. Eu sou peixes, meu sol é em peixes, o meu ascendente é touro, minha lua é leão, e eu tenho o meio do céu, Mercúrio e Vênus em aquário. Quer dizer, eu tenho o eixo leão e aquário, que era o eixo também da minha professora e mestra, Dona Emi, que era aquário com lua no leão. Uma lua leão é igual a minha. Então, só para... Alguém perguntou e eu estou... Sei lá se era para você ou para mim, mas como você falou... Né? E outra coisa que você comentou aí, do seu ponto de vista astrológico, trazendo analogia, é que me foi ensinado uma astrologia baseada na ideia de luz e sombra, né? Sim. Então, para toda luz irradiada tem uma luz refletida. Então, a Dona Emi falava que a luz irradiada podia ser comparada aos signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. E a luz refletida aos signos de ar, né, que é Libra, Gêmeos e Aquário. E aí, entre um e outro, a gente tinha os elementos do nosso planeta, que é onde a gente toca, que é água e terra, né, que são os opostos também. E ela falava que Áries é uma célula, Libra é um conjunto de células. Um conjunto de células é um tecido.
é Sim, Áries. sim. Um conjunto de tecidos é Libra. Um conjunto de tecidos é um órgão. Um órgão é Áries. Ah, sim. Um conjunto de órgãos é Libra. Um conjunto de órgãos é um corpo humano, ou um corpo. Então, uma pessoa é Áries. Várias pessoas é Libra. Isso vale, né, das relações, né, fogo e ar. Então, o fogo é a unidade, Libra a multiplicidade. Fogo é o alto, ar é o alter. E terra e água, é o que você falou. A prática implica num domínio do seu corpo, num trabalho com o seu corpo. Mas ela não vem que é terra. Ela não vem desacompanhada da intuição, da sensibilidade e da emoção, que é água. Então, só para Eu fiquei ilustrar. pensando muito no íntegro e no integrado, né? São dois conceitos aí que ficou, né? Íntegro, integrado. Eu adoraria passar a tarde inteira, mas a gente já está com meia hora conversando. É incrível, né, que passa. Passa rápido. E o nosso tempo estipulado aqui que a gente conversou foi meia hora, né? Antes. Então, por mim, seria mais ou mais encontros, né? Mas... Se tiver alguma pergunta aqui, ainda tá. tem uns 5 minutinhos. Porque Então... eu vou. Qual o ator que você falou? Ator não, da Dani. Não é ator, é o Gurdjieff. Ele foi um cara que, da década de 30, década de 20 para 30, ele foi um guru da Belle Époque na Europa. E ele estabeleceu o instituto dele na França, né, em Fontainebleau. Ele era um cara do Cáucaso e ele fez uma busca, tem um livro, até tem um filme cult, assim, chamado O Encontro com Homens Notáveis. E ele era completamente perrapado, não tinha nada. Então ele resolveu que ele ia buscar iluminação, ele ia buscar espiritualidade, saiu caminhando, saiu da Rússia, saiu caminhando, foi para o Oriente Médio, foi para o Oriente. E aí ele foi encontrando os gurus, né, para serem os mestres dele. E aí um dia ele encontra, tem uma cena muito engraçada, que é um guru, um guru que está sentado lá, o cara na postura, não sei o quê, daí ele pergunta, eu mastigo, não sei o quê, eu mastigo 50 vezes antes de engolir. Ele assim, o que você vai fazer o dia que você perder todos os seus dentes? Eu achei máximo. É aquela coisa né, que me lembra muito os koans, que são parábolas, né, problemas do Zen budismo, que tira você totalmente da lógica, sabe? Sai com essa lógica. Eu mastigo 50 vezes. Não tem nada mal mastigar, mas o que você faz quando perder os dentes? Tem que botar uma dentadura para poder continuar mastigando 50 vezes. Então, esse foi o Gurdjieff, e ele levou, ele recebeu o conhecimento dele. Diz ele, né? Foi vendado. Ele conta essa história também, não sei até quanto é fantasia, mas ele recebeu esse conhecimento que é baseado na transmissão através da dança. Né? Ele tinha um trabalho muito forte com a dança. Né? Então, todos os gestos da dança transmitiam o saber dele. Ele chegou a se apresentar no Carnegie Hall em Nova York com a galera dele. Mas ele é super polêmico, e o trabalho dele era duro, é super duro. Sou dessas, me chamo de insuportável. Deixa eu ver aqui. Queria saber achos com relação aos nossos corpos com yoga e qual planeta estaria mais relacionado ao corpo. Bom, na verdade, o que eu sei, né, o que não é minha área, mas o que eu sei e que foi estudado nesse grupo de estudos, que tinha um grande praticante de yoga, né, ligado a também uma escola iniciática, é que nós temos os 7 planetas visíveis associados aos 7 chakras. Né? Então, Saturno é o primeiro chakra, Júpiter o segundo, Marte o terceiro, Vênus o quarto, Mercúrio o quinto, Lua o sexto e sétimo é o Sol. Aí eu tenho um estudo na relação do que os chakras representam na gente, né? O chakra é uma coisa muito abstrata, um centro de energia, mas funciona como? Vamos dizer, fortalecer o primeiro chakra. O que é isso? É ter comida, ter casa, poder sustentar sua família. Né? Isso é o primeiro chakra. Sem isso, não adianta meditar morrendo de fome. Pilar, né? Né? Sim. Pega uma pessoa em situação de rua e diz, meu filho, vamos meditar. Vamos praticar yoga. O primeiro chakra dele está
ferrado. Então, tem um estudo bonito sobre isso, né? Cada um vai representar uma etapa, até chegar no Sol, que é dita iluminação, que a gente está com esse chakra fechadão, enfim. E essa é uma relação. Existe uma relação entre os signos e o homem cósmico, que é chamado homem cósmico, que começa na... Tem uma posição do yoga, que é você na invertida aqui, onde os pezinhos encostam na cabeça, né? Faz a mandala, né? Sim. E aí começa, Áries é a cabeça, Touro é o pescoço, Gêmeos é o pulmão, Câncer é o estômago, Leão é o coração, e aí vai, né? Virgem intestino, Libra são os rins, Escorpião são os órgãos reprodutores e excretores, o Sagitário são as coxas, Capricórnio são os joelhos, Aquário é a canela e a batata da perna, e o peixe são os pés, né? Que junta com a cabeça, que é o psíquico. Mas isso aí é meio muito básico, né? Só uma referência respondendo aqui. Sobre ansiedade, não podemos antecipar o que pode vir ou quando vir, sabemos resolver. Passado, não tem como remendar, vivemos hoje. Condicionamento, ok. Fiz mapa astral com a Cláudia, está sendo maravilhoso. Que bom, Sinara. Não tenho leão no mapa. Tem sim, tem sim. Suel Cavalheiro, tem sim, temos todos os signos. Você pode não ter um planeta nesse signo, mas estão todos lá. Nós somos uma unidade. Temos tudo o que todo mundo tem. Somos feitos da mesma matéria física e espiritual. E aí nós temos a mandala inteira, aí a distribuição dos planetas é que faz que os mapas sejam diferentes. Tararará, os elogios aqui, queria saber, usasse com relação aos nossos corpos, foi... Por que tanto falo que os aquarianos não têm coração? Ai, gente, vai no meu Instagram e olha lá o que eu posto sobre os aquarianos são frios. Pelo amor de Deus, gente. Pô, vamos sair do clichê? Vamos. Vai lá, no Instagram tem vários posts desse. Inclusive, um aquário é frio, né? A frieza, às vezes, é boa também, gente. Vamos combinar que esse negócio muito emocional, acaba não dando coisa legal, né? Então, você ter a mente ali, sabendo projetar o futuro, a consequência do que você faz, é tudo de bom também. Só que aí não é uma frieza negativa, tá? Bom, eu acho que eu tenho fisioterapia. Eu estava falando que eu não tinha como continuar muito, porque eu tenho fisioterapia hoje, eu estou praticamente todos os dias. Então, estou aqui um pouco atrapalhada com a história do meu gêmeos aqui, do meu Mercúrio, que são as articulações Capricórnio, Saturno, do meu braço. Então, vamos lá. É isso, cara. Obrigada por esse encontro, pelo convite. Fico muito feliz. Acho que tudo bem. Escorpião, ascendente Câncer, não tenho Leão Touro. Tem sim, olha lá. Não tem signo, é muito engraçado. Todo mundo tem todo mundo. Tá bom? Tá bom, tá bom. Muito obrigado, viu, Cláudia? De nada. Cláudia Lisboa. Muito obrigado. Cláudia. As pessoas me chamam de Claudinha. Vai, Claudinha, tá tudo certo. Pronto. Tá bom? Tá bom, obrigado. Fica um beijo enorme. Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Então, gente, eu voltei, vou fazer aqui algumas... Teve gente que perguntou aqui, né, qual a escola Prof. Gabriel Medeiros de Yoga, tá? Você bota profgabrielmedeiros.com e aí você vai ver, né, a formação em yoga. Eu trabalho formando professores de yoga, certo? O curso ele é online, né, em videoconferência, né? Você tem acesso a aulas em videoconferência para poder a gente estar juntos aí, trocando ideias, tá? E tá sempre acompanhando a formação até você capacitar para dar aulas de yoga, né, onde quer que você esteja, ok? Então, eu trabalho com a pedagogia própria, né? Foi desenvolvida ao longo de mais de 15 anos. De professores já são aí mais de 400 professores formados, tá, gente? Então, assim, foi um prazer estar com todos vocês aqui, né? Não consigo ver, é tanta gente perguntando. Vai ficar gravado sim, tá? Essa live vai ficar gravada. E querendo mais, eu vou conversar com ela, ver se a gente faz um outro.
Hoje ela disse que estava, né, com o horário apertado, por isso que quando deu ali meia hora, eu já disse, olha o tempo, nosso tempo, tá? Então, ela já foi lá para o fisioterapeuta, ok, gente? Muito obrigado pela presença de vocês, um grande abraço, até a próxima live. Namastê.